Olá, começando o Diálogo Jovem Pan, uma conversa franca com pessoas que fazem parte da história do Brasil. E a gente fala hoje sobre mudanças climáticas. As mudanças climáticas impõem desafios e causam transtornos ao planeta, como os incêndios na Europa e nos Estados Unidos. No Brasil, o Centro-Sul enfrenta um dos invernos mais quentes da história, além da falta de chuva. Já os meteorologistas se debruçam sobre os fatores que vêm provocando as alterações. Assuntos para o Diálogo Jovem Pan. O nosso convidado é o professor Augusto José Pereira, que é meteorologista do IAG da Universidade de São Paulo. Professor, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na programação da Jovem Pan. A gente sempre se falava pelas ondas do rádio, agora estamos também na TV Jovem Pan News para falar muito sobre clima, sobre a situação dos mananciais aqui em São Paulo. Muito obrigado, professor. Como vai? Vou bem, fico contente de poder vê-lo e falar sobre esse assunto que é de interesse geral. É isso. Muito obrigado, professor. Bom, professor, a gente, no caso aqui de São Paulo, temos o inverno mais quente praticamente de toda a história. Estamos acompanhando também a situação que a Europa vive, com os incêndios florestais, Portugal, Espanha. Nos Estados Unidos também, a costa oeste sofrendo com os climas muito quentes, mas também no sul dos Estados Unidos temos chuva. O que vem acontecendo com o tempo? O que é possível constatar? O senhor que é um estudioso, o senhor é meteorologista e tem tanta experiência já nessa área. O que está acontecendo com o mundo? É uma pergunta difícil, né, professor? De fato, entender o nosso sistema é algo muito complexo. Aqui no nosso hemisfério tem havido um resfriamento. Apesar da quantidade de gelo ao redor da Antártica ter diminuído em cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados, o Oceano Pacífico e agora também o Atlântico eles estão mais frios na superfície. E essas águas mais frias inibem a formação de nuvens e o transporte de umidade para gerar chuva. Um fenômeno parecido está acontecendo também no Hemisfério Norte, que teve um inverno bastante rigoroso. Inclusive lá, a quantidade de gelo no Ártico aumentou esse ano. Então, na média, nós estamos experimentando uma situação paradoxalmente mais fria na atmosfera. E mais frio significa menos umidade e menos precipitação. E esse calorão aqui em São Paulo, por exemplo, tem a ver com a ausência de nuvens. Sem nuvens, nessa época do ano, você recebe cerca de 20% a mais de radiação solar na superfície e dado esse efeito de ilha de calor, então durante o dia a temperatura sobe muito. Agora, por outro lado, como não tem nuvens e não tem aquele cobertor das nuvens à noite, a temperatura também cai bastante. Então a gente nota no fim da tarde, por volta das 4 horas, esse máximo de temperatura e depois o mínimo por volta das 6 da manhã. Essa amplitude térmica muito alta em razão da falta de umidade no ar. Sim. E essa é uma das razões, inclusive no Hemisfério Norte. Agora é interessante, o prognóstico, Thiago, para esse próximo trimestre, inclusive até próximo do fim do ano, é de seca na região sul do Brasil e chuva na Amazônia e no Nordeste. Em particular, no Nordeste, chuva muito acima do normal. E é interessante que a Austrália, que é sempre muito seca, tem lá um prognóstico de muita chuva. Recorde de chuva agora para esses próximos meses. E a razão é que o Oceano Pacífico, na região da Austrália, está muito quente. E mais para o nosso lado está muito frio. E esse muito frio aqui do nosso lado caracteriza um fenômeno de laninha, e a laninha tende a produzir mais chuva no norte do Brasil e menos chuva no sul. E nós estamos aqui numa situação intermediária. A situação em São Paulo é limítrofe, né? Então tanto pode ocorrer, a gente ficar do lado da seca aqui do sul, ou do lado mais do norte com mais chuva. Mas, por enquanto, o prognóstico é de que as chuvas voltem ao normal a partir agora
de setembro. Agora, professor, o senhor traça um panorama aqui, o senhor sempre explica os fenômenos, El Niño, Laninha, aí, os resfriamentos, enfim. Mas a gente tem muita discussão sobre as mudanças climáticas e a gente mesmo, qualquer pessoa percebe que a situação não está normal ou pelo menos não é mais como era já há alguns anos, né? O que é possível constatar? O senhor como meteorologista, desde que começou na profissão, o que o senhor vem constatando? O que mais chama atenção nessas mudanças? O que era e o que é hoje? Tiago, na meteorologia nós procuramos fazer uma classificação em termos de tempo, escala de tempo e escala espacial. Então, tempo é aquilo que você mencionou agora, daqui para a próxima semana. Clima é a média de longo prazo, para estações do ano, por exemplo. Aí você tem a variabilidade climática, que é da escala de décadas, e você tem as mudanças climáticas, que são de escala muito maior, de 100 a 1000 anos ou mais. Então, nesse período que nós estamos passando, denominado de período interglacial. E o que se conhece do registro, particularmente da geologia, de tudo que se pode obter parcialmente do próprio sistema no passado dele, nós observamos que nos períodos interglaciais há uma flutuabilidade muito maior do clima. E também há uma variabilidade maior e as mudanças também ocorrem com mais frequência. O que se tem dado muito peso é para um gás, denominado de gás de efeito estufa, e, de fato, é um gás importante no que se refere a esse balanço de energia, mas não é o único. Por exemplo, a umidade, como você está vendo aí, tem sido muito mais importante para explicar esse aumento da temperatura agora no inverno, pelo fato de não ter nuvens, estar mais seco, e muito mais frio à noite, porque não tem também água para reter esse calor. Então fica muito mais frio. Se fosse meramente o gás, o dióxido de carbono, então a temperatura se manteria constante, aí, alta, tanto durante o dia quanto à noite. Mas o fato é que a amplitude térmica aqui tem sido alta, isso é um fenômeno que se estende para outras regiões, né? Por razão desse resfriamento, não aquecimento. Os oceanos do hemisfério norte estão, de fato, muito mais quentes do que o normal. Agora, aqui no nosso hemisfério, estão, na média, muito mais frios. O Pacífico, o Atlântico, né? E o Índico, aqui no nosso hemisfério. E isso faz, então, que a temperatura do ar fique menor e com menor umidade. Uma das razões para essa característica também se explica por esse ciclo de manchas solares. Nós estamos passando ainda por um mínimo de manchas de atividade solar, e isso significa que nós temos aí uma situação em que a Terra está recebendo um pouco menos energia. Se recebe menos energia, isso significa também menor temperatura, e menor temperatura também induz menor umidade. E menor umidade induz seca, e assim vai esse processo, que é complexo, né? Ele tem escalas que vão da microescala, escala muito local, até a grande escala planetária, né? E, então, essa supersimplificação do nosso sistema, que é extremamente complexo, a partir de uma variável, não é adequado. É necessário uma compreensão maior, mais integrada com o todo, né? Mas o fato é que tem havido essa variabilidade muito alta nessas décadas. E aqui em São Paulo nós estamos sujeitos também a essas flutuações decadais, né? Da ordem de décadas. E nesse momento nós estamos passando por um período mais frio, por essas razões de energia solar, da própria variabilidade do sistema, e sobreposto a isso o fenômeno mais local, que é o efeito do homem, o efeito antrópico, com a impermeabilização da superfície, derrubada das matas, das florestas, né?
esse processo de adensamento urbano que produz uma mudança muito drástica no balanço de energia. E essas são as razões para essas situações que nós estamos experimentando, por exemplo, aqui em São Paulo. E isso varia ao longo do tempo. Há anos que chove muito, como lá em 82, 83. Depois nós tivemos um outro El Niño muito forte no fim da década de 90, que produziu seca aqui. Então, há um balanço de forças desses grandes sistemas que é variável de um para o outro. Então, dependendo dessas características, desse balanço de forças aí, a gente tem uma situação de seca ou de muita umidade num dado local. Lembrando que o início do ano choveu muito aqui em São Paulo, mas desde março as chuvas têm estado abaixo do normal, em razão dessa situação de subsidência, de afundamento da atmosfera generalizado, e não é só aqui em São Paulo, mas no Brasil todo e na América Central e América do Norte. E mais levantamento do lado lá da Indonésia, da Austrália e da Ásia. Professor Augusto José Pereira, do IAG da Universidade de São Paulo, meteorologista. Professor, o senhor está falando aqui sobre São Paulo e a gente tem, claro, uma situação em relação ao nível dos mananciais. Quando nós tivemos a crise hídrica, por volta de 2014, 15, 16, a gente se falava praticamente todos os dias com a contabilidade, principalmente do sistema Cantareira. O Cantareira está hoje com uma média de 35% de reservação, que é um nível baixo, né? Lembrando que a Sabesp precisou recorrer ao volume morto naquela crise hídrica e a gente falava muito o que podia acontecer com o abastecimento aqui de São Paulo. E eu pergunto para o senhor, qual o risco de, nesse momento, a gente ter a repetição do que São Paulo especificamente viveu naqueles anos? Olha, o nível de abastecimento, o nível de reservação hoje do sistema como um todo, dos mananciais, permite um provimento de água da ordem de 8 meses. Né? Mas até setembro começam novamente esses processos convectivos de chuva que devem melhorar essa situação. Você veja, Tiago, que a nossa crise de 2014, ela tem muito a ver com esse fenômeno de muito frio. Em 2013, o nosso inverno foi muito frio. E frio aqui significa que essas massas polares removeram a umidade daqui para levar para altas latitudes, o que resultou num recorde de gelo oceânico em 2014. Por sinal, 2014 é um recorde de crescimento do gelo oceânico ao redor da Antártica. E esse dia hoje é o dia de recorde mínimo de gelo na Antártica, porque muito calor foi levado para lá, né? E isso gerou a diminuição do gelo oceânico. Essa água fria ela afunda na Antártica e vem aparecer aqui nas regiões tropicais e equatoriais por meio dessas circulações amarradas com a circulação da atmosfera. É um fenômeno que nós chamamos de ressurgência do lado oeste da América do Sul e também do lado oeste da África, e que levanta essa água muito fria para a superfície, e essa água fria que aparece aqui, que vem lá da Antártica, resulta em menos evaporação. E menos evaporação significa menos chuva. Então, é realmente um processo complexo. E aqui na nossa região tem havido um aumento do consumo, houve uma diminuição com a pandemia, por razão da atividade econômica, mas agora que a economia começa a acelerar novamente, então aumenta o consumo e com esse calor as pessoas também consomem mais água, né, para todas as coisas para as quais a gente precisa de água, né, isso aumenta o consumo e isso faz com que o nível de reservação caia mais rápido, como foi o caso de 2013 e 2014. A gente tinha aquela expectativa de chuvas em janeiro de 2014, essas chuvas não vieram,
E aí o sistema ele foi se recuperar um pouco a partir de 2016, quando essa situação de resfriamento melhorou um pouco, aumentou um pouco mais a temperatura, né? Ô professor, não, só interrompendo, eu lembro que uma piada que se contava na época da crise hídrica é que mês com a letra R, que é o mês que tinha chuva, né? Mas não necessariamente vinha chovendo em mês como setembro, outubro, né? É mais ou menos isso? Olha, realmente essas regras assim são muito simplistas, né? Mas ajuda um pouco, né? A pessoa tentar entender, a gente procura, né? Somos seres inteligentes, procuramos estabelecer um padrão e alguma coisa que vai ajudar a entender. Mas o nosso sistema é muito complexo. Você pega, por exemplo, um ser humano, não dá para explicar uma pessoa, por exemplo, pela quantidade de água que ela bebe, né? Então, e às vezes a gente faz isso com o nosso sistema, falando, tem mais água, então por isso o sistema, né, tem mais CO2, então está aquecendo, e etc. Né? E não vou discordar que há um efeito estufa, mas essa é uma super simplificação. E o exemplo que você deu é mais um outro, pelo qual pessoas procuram entender um pouco do clima. Né? Mas o melhor é sempre se fundamentar em dados, e lembrando que os dados que nós medimos, seja eles quais forem, eles sempre estão sujeitos a erro, né? E então, mesmo com boa base de dados, nós temos dificuldade com precisão, determinar essa condição do tempo e do clima, porque o sistema é muito complexo e a nossa capacidade de leitura do sistema ainda é muito limitada, apesar da quantidade enorme de satélites, dados de balões meteorológicos, estações de superfície, radares, muitos dados atualmente. Por sinal, a previsão do tempo melhorou muito nessa última década, né? E quem comanda tudo é o sistema, é o nosso sistema solar, né, do qual a Terra participa. Ela recebe uma quantidade de energia, no fim do dia ela devolve essa energia para o espaço sideral, e internamente você tem um efeito dos oceanos, da hidrosfera, das geleiras, da criosfera, dos continentes, da litosfera, da atmosfera, e essa parte, menor parte, mas muito importante, que é a biosfera. Todas elas interagem entre si e em escalas de tempo e espaço variáveis, e resultando nessa beleza que é a variabilidade do tempo, do clima. Você não tem nada que se repita duas vezes. Obedece um certo padrão, mas cada um desses fenômenos aí, por exemplo, de El Niño e Laninha, tem um padrão diferente, tem uma circunstância diferente por causa dessa interação complexa entre esses vários componentes, esses 5 principais componentes que interagem com a energia solar. Professor, na época da crise hídrica se discutiu muito a dessalinização, por exemplo, Israel. Técnicos aqui de São Paulo foram até para Israel para ver como que esse processo era feito. O Brasil que tem muita água, né? Mas o Brasil corre algum tipo de risco de pontualmente ter problemas? Aqui em São Paulo, por exemplo, tem ainda bairros que reclamam de falta de água, principalmente à noite, com a redução da pressão, que é o que acontecia na época da crise hídrica aqui em São Paulo. As autoridades sempre negando que era racionamento, mas sim redução da pressão. Essas alternativas têm que ser estudadas e são viáveis aqui para o Brasil? Essa solução para Israel, acho que eles têm 4 usinas lá. Para eles funciona, porque a população é pequenininha, mas imagina essa população brasileira, o tamanho do Brasil, né? Todos nós dependentes da água. E a Amazônia, inclusive, é dependente dessa água do Atlântico. A água que nós temos no nosso corpo e na vegetação teve origem no Atlântico. Nós somos dependentes do Atlântico. E há uma desigualdade entre a Amazônia e aqui a região centro-oeste e sul, né? Então, 70% da água está lá no norte, onde há pouca gente. A população é pequena. E tem mais gente aqui com menos água.
Então, talvez fosse mais viável, como o governo já fez, né? Esses governos agora e os anteriores fizeram a transposição de água do São Francisco. Para nós é mais viável esse tipo de tecnologia, né? Para resolver essas questões de desbalanço hídrico. Mas, sem dúvida, essa tecnologia usada para tirar o sal da água, torná-la da água do mar e torná-la potável, hoje é usada nos países que têm carência de água, mas não é o caso do Brasil. Aliás, nunca vai faltar água no mundo. A questão da água é a qualidade. Ou é água salgada, que é do oceano, ou então essa água dos rios e dos lagos que estão sendo poluídos. Esse é um problema grave. Falta água no sentido da qualidade, não da quantidade. Nós estamos aqui numa região que sofre muito com essa flutuabilidade, mas o balanço hídrico aqui do leste de São Paulo indica que não há, no longo prazo, déficit de umidade. O que tem havido é um consumo cada vez maior de água, e a empresa de saneamento aqui de São Paulo tem tentado buscar água mais longe. Buscar água mais distante significa mais custos, né, para bombear essa água, tratá-la. E não é um problema da falta d'água, é um problema do crescimento populacional, crescimento econômico. Então, é necessário políticas públicas adequadas. A gente tem uma lei, a Lei das Águas, e veio para permitir um gerenciamento desses recursos. E nós precisamos de leis mais adequadas na medida em que o nosso país ele cresce e vai mudando, né? A distribuição populacional. E nós sentimos a falta de pessoas no legislativo que tenham um perfil mais técnico, né? Que possa entender mais e transmitir essa mensagem para os nossos políticos, para que se faça algo. A água é um bem de domínio público, mas quem trata dessa água tem também que satisfazer aqueles que investem na produção da água, né? E há uma certa inconsistência em 2013, 2014. Então, apesar da crise, você está constantemente falando lá no rádio dessa circunstância, o consumo correu solto, até que eventualmente o próprio governo admitiu que a situação era crítica. Nós temos na meteorologia ferramentas de previsão do tempo muito boas, aliás, e também agora do clima. O uso dessas informações ainda é muito limitado. Há poucos profissionais especializados nessas empresas públicas de economia mista, e eles poderiam fazer um trabalho mais adequado, sem dúvida, no sentido de orientar, né, a gestão da água, particularmente aqui na cidade de São Paulo, região metropolitana de São Paulo. Sem dúvida. Professor Augusto José Pereira, do IAG da Universidade de São Paulo, o senhor falou um pouco sobre os modelos, né, os modelos usados para a previsão do tempo. Todo mundo se interessa pela previsão do tempo, as pessoas acompanham, têm informações. Muitas vezes a gente sempre costuma dizer que a informação mais importante, no caso do rádio, é a hora e a previsão do tempo, né, que é o que as pessoas querem saber para, antes de tudo, sair de casa, né? E eu pergunto, o senhor fala que houve uma evolução muito grande dos modelos e dos sistemas, né? O senhor diria que a confiabilidade da previsão, a confiabilidade chega a quantos por cento hoje? Muito boa pergunta. Esse processo de previsão ele evoluiu não só por causa da melhoria do monitoramento, da medição dos dados, mas da compreensão do sistema, de boa ciência que foi desenvolvida nessas décadas, e também o desenvolvimento de supercomputadores. Hoje é incrível a quantidade de dados que são processados a cada segundo para poder fazer a previsão do tempo, né? A confiabilidade desses modelos, entretanto, quando você
inicia uma previsão a partir de um conjunto de informações que foram obtidas do sistema global. Então, esses modelos, eles simulam o que vai acontecer na atmosfera nas próximas semanas, nos próximos 15 dias. Hoje está indo quase até 30 dias, né? Fantástico. Agora, na medida em que o tempo passa, por razão de a gente não conhecer completamente o sistema, a solução do modelo, do computador, ele vai destoando da realidade. Então, depois de algumas poucas horas, você precisa, de novo, ir lá consultar essa base de dados novamente e recomeçar a previsão. E assim a gente vai, até mais ou menos 30 dias. Essa previsão aí que vem do sistema norte-americano, você sabe que tem 2 grandes centros mundiais de previsão. Um nos Estados Unidos, em Washington, do governo norte-americano, e o outro na Inglaterra, para a Europa. E depois tem também lá o lado asiático. Mas todos recebem essas previsões. A meteorologia tem uma organização mundial, a Organização Meteorológica Mundial. A meteorologia é uma atividade cooperativa em que todos os países mandam informação lá para Washington, aqui o Brasil manda informação. Eles têm informação de satélites, de radares, uma base de dados enorme. Hoje, com esse 5G, então, facilitou muito a comunicação, vai facilitar muito, né? O que vai tender a melhorar mais ainda. Se discute até o uso de fotografias de celulares, e tem da ordem de mais de 2 bilhões de fotos por dia, e em parte tem lá a situação da atmosfera que pode ser aproveitado para uma observação local da atmosfera, né? Mas o fato é que toda essa informação converge lá para esse centro. Há, então, esses sistemas que tiram os erros, refinam a informação, fazem a previsão, e essa previsão, para até uma semana, funciona muito bem, tem um índice de acerto enorme. Por exemplo, aqui no litoral de São Paulo, e aqui também em São Paulo, o modelo hoje até prevê a formação de ilha de calor. Está lá a assinatura. Essas chuvas que ocorreram em Pernambuco estavam previstas 2 dias antes, né, com essa modelagem. Então, é muito bom por causa, então, de mais dados, processamento mais rápido e o entendimento da atmosfera mais adequado, mais completo. E tudo isso leva, então, a uma previsão muito melhor, de maneira geral. Agora, é lógico que vai depender também do profissional para fazer a interpretação desses dados. A análise final tem que vir de um profissional habilitado. Às vezes a pessoa pega lá simplesmente uma informação, mas aí tem alguma coisa lá que é diferente e essa diferença vai impactar no resultado. Então, o meteorologista é o profissional habilitado para fazer, então, essa previsão de maneira mais satisfatória. Ok. Professor, olha, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco na programação da Jovem Pan, obrigado pelos esclarecimentos e um grande abraço, até a próxima, valeu mesmo. Tiago, sempre um grande prazer conversar com você. Parabéns pelo seu trabalho aí da Jovem Pan. Muito obrigado. Bom, conversamos com o professor Augusto José Pereira, do IAG, da Universidade de São Paulo, falando sobre a situação climática no planeta, também aqui no Brasil, aqui em São Paulo. A você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência e continue conosco.